E aí, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo completo, onde te trazemos todos os detalhes do primeiro treino livre em preparação para o GP do Azerbaijão, que trouxe muitas novidades e foi a primeira oportunidade para as equipes testarem seus carros no circuito de Baku. Mas antes de qualquer coisa, inscreva-se aqui no GP em Casa Plus, já que assim você não perde nenhum detalhe dessa temporada 2024 da Fórmula 1. E se gostar de vídeos completos, mas sem enrolação como esse, deixe seu gostei para apoiar nosso trabalho. Então, sem enrolação, vamos para o que aconteceu nesses primeiros 60 minutos de atividades em pista, com muitas equipes ansiosas por essa sessão para que eles pudessem realizar testes em seus carros, como a Red Bull, por exemplo, que trouxe algumas novidades para seu carro nesse final de semana em busca de melhorar o desempenho, com a equipe já anunciando que farão testes, muitos testes, e voltarão neste final de semana algumas peças antigas ao carro, para que assim eles possam entender o que funciona e o que não funciona tão bem. E com o tempo liberado, todos os pilotos, menos o argentino Franco Colapinto, foram de imediato para o circuito, com alguns já reclamando da falta de aderência na pista, o que é esperado, com ela provavelmente melhorando conforme os carros forem dando as suas primeiras voltas. E na McLaren, Lando Norris novamente reclamou de um problema que tem atingido seu carro nas últimas corridas, que é o volante estar mais macio ao virar para um lado e bem mais pesado ao virar para o outro, o que em um circuito tão desafiador como esse, onde qualquer erro pode custar caro, a equipe terá que resolver o problema o mais breve possível. Outra novidade desse final de semana foi a estreia de Oliver Bearman, pilotando um final de semana completo pela Haas, já que o piloto está substituindo Kevin Magnussen, que foi suspenso dessa corrida pela FIA devido às muitas infrações que ele cometeu nas últimas corridas, sendo essa a segunda corrida de Bearman na Fórmula 1 e nessa temporada, já que ele pilotou também pela Ferrari no GP de Miami no início do ano. E na Mercedes, os pilotos reclamaram muito de seus assentos, que estavam aquecendo demais, o que incomodava muito durante as voltas. Na McLaren, a reclamação maior era de que o carro estava muito baixo e, com isso, ele estava pulando demais nas retas, com Piastri também pedindo uma solução para sua equipe. Com 10 minutos de sessão após as primeiras voltas dos pilotos, Lewis Hamilton era o piloto mais rápido, com Oscar Piastri em segundo e Kevin Magnussen em terceiro. Na Aston Martin, Lance Stroll reclamou do desempenho de seu carro, dizendo que o que ele estava pilotando não era um carro de tão ruim que estavam as coisas. Com 13 minutos de treino, tivemos a primeira bandeira vermelha desse final de semana, que felizmente não foi devido a algum acidente com os pilotos, mas sim para limpar alguns detritos que ficaram na curva 12. Com essa paralisação durando apenas alguns minutos e não prejudicando tanto as equipes, com tudo voltando ao normal, faltando 45 minutos para o final. Logo ao retornarem para a pista, Esteban Ocon avisou sua equipe no rádio que não tinha potência em seu carro, com ele ficando lento no meio da volta e tentando chegar até os boxes para não ter prejuízos maiores. E mais uma preocupação para a Alpine nesse final de semana, já que esse tipo de problemas tem sido algo constante com a equipe. Nesses primeiros minutos, após a bandeira verde, Verstappen e Leclerc andaram muito bem e melhoraram seus tempos, com Verstappen testando nesse final de semana um novo assoalho para seu carro e tentando encontrar os limites nessa pista. E falando em encontrar os limites, próximo dos 30 minutos de treino, Charles Leclerc acabou ultrapassando o limite e bateu sua Ferrari nas barreiras, estragando muito a frente de seu carro e, novamente, causando bandeira vermelha e paralisando a sessão para que o carro fosse removido e as barreiras fossem consertadas. Felizmente, cerca de 7 minutos depois, a pista foi novamente liberada para mais 25 minutos de atividades nesse treino livre 1. E quem não retornou depois dessa parada, além de Leclerc, claro, foi Esteban Ocon, com os problemas de seu carro sendo mais sérios do que imaginado e a Alpine precisando de mais tempo para solucionar essa situação. Faltando cerca de 20 minutos para o final, a maioria dos pilotos foi para a pista com pneus macios, buscando melhorar seus tempos em volta rápida e encontrar um acerto interessante para a classificação. Mas nem deu tempo de muitas voltas e novamente tivemos um acidente, com o piloto da Williams, Franco Colapinto, que substitui Logan Sargent, também forçando um pouco demais ao entrar em uma curva e perdendo o controle de seu carro, estragando bem a Williams e novamente causando bandeira vermelha e paralisando a sessão. Com 11 minutos restantes, a pista foi liberada para os últimos testes dos pilotos,
com 4 equipes andando bem no que se trata de voltas rápidas nessa reta final, com a Red Bull bem, Mercedes forte, McLaren e Ferrari próximas, mas principalmente Verstappen conseguindo andar bem nesse primeiro treino livre, deixando no ar se essas melhorias trazidas para seu carro deram certo ou se foram apenas as configurações que eles usaram que estavam corretas. Afinal, Verstappen usou uma configuração de maior arrasto aerodinâmico, ganhando assim muito tempo nas partes mais sinuosas do circuito, mas perdendo muito tempo na longa reta, o que pode ser bom para a classificação, mas ruim para a corrida. Com o tempo encerrado nesse treino livre 1, Max Verstappen conseguiu uma volta muito boa em sua última tentativa, sendo novamente muito rápido nas partes lentas do circuito e ficando 3 décimos à frente do segundo colocado Lewis Hamilton, com Sérgio Pérez fechando os 3 primeiros colocados. Então, como pontos positivos, claro, os carros da Red Bull andaram muito bem e vimos um equilíbrio muito bom também entre Ferrari, Mercedes e McLaren. Também Oliver Behrman terminou na 11ª colocação à frente de seu companheiro de equipe Nico Hülkenberg, um bom início de final de semana do novato. Já como decepção, os carros da Williams e Alpine não mostraram um bom desempenho e terão que melhorar muito caso queiram um resultado aceitável nesse final de semana, e assim encerramos a cobertura desse treino livre 1, mas fique ligado aí que já teremos o treino livre 2, que claro, traremos a cobertura completa para você aqui no GP em Casa Plus.